Olá, bom dia, graça e paz. Que Deus abençoe muito seu dia hoje. E eu estava hoje de manhã lendo 2 Reis 5. E aqui no versículo 2 fala assim: Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: Se meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Que lindo, né? Eu fico maravilhada com essa passagem. Porque uma menina que foi tirada da sua terra, da sua família, dos seus pais, e foi levada como escrava. E ela foi servir ali a esposa de Naamã. E quando ela viu a enfermidade que havia sobre o seu opressor, porque Naamã, ele era comandante do exército do rei da Síria, e ele era respeitado e honrado, porque por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era grande guerreiro. Então ela sabia que aquele homem era o responsável por ela estar fora do seu lar, da sua terra, do meio dos teus, vivendo como escrava. E eu acho lindo porque ela não deixou contaminar o coração dela, e ela, diante do seu opressor, ela apresentou o profeta que poderia curá-lo. E eu vejo uma importância que, com certeza, sem sombra de dúvida, eu falo, de a gente ensinar os nossos filhos desde pequeno, porque diz que era uma menina, não era uma moça, era uma menina. Então ela cresceu, com certeza, sendo ensinada pelos princípios bíblicos. Tiveram pais que ensinaram a ela amor. E ela, mesmo no meio de adversidade, de dor, diante do seu opressor, do responsável de ela ter perdido tudo, ela apresentar Cristo, né? Para curar essa pessoa. Ela mencionou o profeta, né? De Samaria, mas nós podemos muito bem entender aqui nessa passagem que não era para ser dessa forma, né? Aos olhos humanos, né? Quando a gente vê humanamente, né? Porque quando a gente. Eu vejo, tem uma passagem na Bíblia até que fala assim: não te ria, né? Quando o seu inimigo estiver passando por dificuldade, por prova, né? Não se ri, né? Da dor do outro. E eu vejo nessa menina o próprio caráter de Cristo. Porque quando Judas foi trair Jesus, eles estavam sentados lá à mesa. Quando Jesus estava falando que ia ser traído, ele deu o maior pedaço de pão para Judas. Quando Judas foi delatar quem era Jesus para ser levado, ele falou assim, ele chamou Judas de amigo. E é muito linda essa história, porque eu aprendo com essa passagem. Quando a pessoa faz mal, pode falar mal, pode caluniar, pode não ter sido honesta com você, não pode ter sido boa com você, porque graças a Deus a opção de ser levado cativo, né, para trabalhar como escravo, graças a Deus, pela misericórdia de Deus, não é o quadro hoje, né, nos dias de hoje, apesar que acontece ainda, né, mas você
com pessoas em volta de você que pode fazer mal, que pode te trair a sua confiança, que pode ter, né, te feito mal de alguma forma. E quando essa pessoa tiver numa necessidade, tiver enfermo, tiver com algum problema, você lembrar dessa menina cativa, lembrar de Cristo, que é o maior exemplo para nossas vidas, e oferecer na adversidade, na turbulência do opressor, Cristo. Sim, eu fico muito, muito maravilhada com essa menina cativa. Porque a circunstância, tudo que aconteceu na vida dela, através mesmo de Naamã, não mudou o caráter dela. Ela não deixou seu coração se azedar, sabe? Ela mostrou a solução para Naamã. Ela mostrou uma luz no fim do túnel, porque era uma doença que é muito sofrida, muito, muito difícil. E ainda era privilegiado porque ele não saiu do convívio, né, da sua esposa, da sua casa. Mas era vergonhoso. Era dolorido. E ela se compadeceu da dor do seu opressor. Diferente de Jonas, que nem queria anunciar o evangelho, a palavra de Deus para o povo de Nínive, porque era um povo duro e cruel. Ele falou: eu pegar para aquele povo. Será que estamos sendo como uma menina cativa? Ou somos como Jonas? Será que às vezes a gente é como uma menina cativa, leva a solução, mostra a Cristo? Ou somos Jonas, achamos que certas pessoas não são dignas de receber a palavra? Não importa se você até hoje foi Jonas, não. Hoje é o dia de você virar na cativa. Mostre a Cristo até aqueles que te perseguiram, te fizeram mal, te arrancaram tudo, te traiu. Se tiver a oportunidade, escolha apresentar Cristo. Hoje a gente não apresenta o profeta de Samaria, porque agora só na eternidade, depois quando Jesus voltar, que nós vamos vê-lo novamente. Mas você pode apresentar Cristo, você pode apresentar Jesus para essas pessoas. Não deixa seu coração se contaminar. Não deixa, como diz, irai-vos, mas não pequeis. Não deixa, não deixa, não deixa nenhuma manchinha no seu coração. Não se deleite. Não fique feliz quando você vê as pessoas que te fez mal, enferma ou doente ou numa situação difícil. Não, apresente a solução para ela. Seja que nem a menina cativa. Mostre a solução. Não pague com o mesmo mal. Não deseje o mal. Seja como uma menina cativa. Apresente a Cristo. Não deixa nada, nada, nada azedar seu coração. Se porventura você até hoje foi que nem Jonas, olhou assim de meio nariz empinado para Nínive, repreenda isso da sua vida. Seja que nem a menina cativa. A primeira chance que você tiver de estar de frente com a pessoa que te fez muito mal, que te traiu, ela pode não estar com uma doença grave, mas assim, se vive nessas atitudes, precisa ouvir de Cristo. Seja porta-voz de Cristo até para aqueles que te ferem, até para aqueles que te fizeram mal ou faz. Presente a Cristo. Não deixa nada azedar seu coração. Deixa que nada contamine seu coração. Sabe por quê? Faz mal pra gente. Faz mal pra você. E é tão bom.
É tão bom a gente lançar tudo sobre Deus, sobre as mãos de Deus. Eu preciso sempre me policiar, a gente precisa sempre se policiar, não cabe a nós julgar, não cabe a nós, sabe, apontar o dedo. Não, aponte a Cristo, mostre a Cristo essas pessoas, mostre a Cristo para essas pessoas. Não se contamine, não se torne igual ou tão cruel quanto ela. Entendeu? Outro dia até vi nesses negócios de internet, um negócio que a menina falava, vamos bater nela porque ela é má. Ela tem uma vozinha de bebê. Ela foi má comigo. E aí, acho que a voz adulta fala assim, ele é mau, é mau. E o que a gente vai fazer? Vai bater nela. Por quê? Porque nós também somos maus. E algumas situações da vida da gente, nós também somos maus. É uma coisa triste, mas é. Entendeu? Porque às vezes eu falo pro meu marido, pro meu filho aqui em casa. A pessoa fez uma coisa horrível, horrenda. E uma multidão de gente vai lá e espanca até a morte. Os dois grupos são horríveis e horrendos. Terríveis, são cruéis. Por quê? Existe lei, existe justiça. Eu sei que a do homem, às vezes, muitas vezes falha, mas a de Deus não. A Bíblia mesmo diz: o homem que não se engane, tudo que plantar, ele vai colher. Só que eu tô vendo que às vezes as coisas ruins acontecem e se a gente não se aperceber, a raiva, a ira contamina nosso coração e a gente faz atitudes más e cruel tanto quanto aquelas que cometeram primeiro. E não é assim. Então, para as pessoas que te fazem mal, que, sei lá, te persegue, em primeiro lugar, ore e apresente a Deus. Lembre de Ana e Penina, coloque nas mãos de Deus. Mas a primeira oportunidade que você tiver, apresente a Cristo. Quem sabe acontece que nem Saulo, que se tornou em Paulo, no meio de caminho de Damasco. Já pensou? Você ser um Ananias que vai lá orar e as escamas caem do rosto da pessoa, dos olhos da pessoa, o mal cai por terra e a pessoa pode enxergar Cristo através da sua vida, você ser um instrumento de Deus. Olha que benção. E Ananias meio que tremeu, né? Falou: Senhor, tem certeza, Paulo, Saulo, aquele que veio matar a gente. E Deus enviou ele e ele foi. Deus, a menina naquela situação, tocou o coração dela, o Espírito Santo de Deus, e ela proclamou a solução para a vida do opressor da sua vida. Então, em vez de fazer instigar o ódio, espalhar coisa ruim, essas pessoas que estão aí nas trevas, que estão fazendo maldade com você, mostre a luz, mostre a solução, mostre Cristo. Não deixa nada azedar seu coração. Nada. Tem pessoas que só misericórdia de Deus. Mas ela plantar, ela vai colher, a gente é com ela mesma. Não se envolva nisso não, porque senão a gente se torna tão sujo quanto elas. Bom dia, que Deus abençoe muito seu dia e te dê um coração igual ao da menina cativa. Deus abençoe.